Saúde da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a proceder à entrega de diploma referente aos votos de congratulações pelo Dia do Veterano do Exército Brasileiro, comemorado em 18 de julho, pelo Dia do Oficial da Reserva R2 do Exército Brasileiro, comemorado em 4 de novembro, pelo Dia de Reservista do Exército Brasileiro, comemorado em 16 de dezembro, e pelo Dia do Exército, comemorado no dia de ontem, dia 19 de abril. Passa-se a terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Depois dessa primeira parte formal, eu inicialmente queria quebrar aqui o protocolo, agradecer a presença de todos. Fico muito feliz ao ver essa plateia fardada. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Coronel Henrique, eu sou coronel do Exército Brasileiro, eu sou médico veterinário, tive a honra de servir durante 23 anos lá na Academia Militar das Agulhas Negras, casa aqui da formação de alguns dos senhores. Fiz meu curso de formação de oficiais na então Escola de Administração do Exército, lá em Salvador, na Bahia, hoje Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Depois da Academia Militar, servi no Instituto de Biologia do Exército durante as Olimpíadas e encerrei a minha carreira aqui no comando da 4ª Região Militar, oportunidade em que eu realizei meu curso de pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa, me candidatei a deputado estadual e estou aqui no meu segundo mandato, sendo o primeiro militar de carreira das Forças Armadas da história do Parlamento de Minas Gerais, que é deputado estadual. Então, para mim, é muito bom, além dos companheiros fardados, também ver esses jovens veteranos aqui, representantes desde os nossos expedicionários, os oficiais R2 e dos nossos atiradores. Nós vamos fazer uma solenidade bem simples, como simples são as coisas de soldado, e para dar início eu vou solicitar e vou convidar as pessoas para comporem a mesa de honra. Convido o coronel de infantaria Maicon Dutra Barbosa, chefe do escalão logístico da 4ª Região Militar, representando o general de divisão Paulo Olímpio Branco Valença, comandante da 4ª Região Militar. Muito obrigado pela presença. Convido meu prezado amigo Marcos Renault, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, ANFEB. Obrigado. Convido também primeiro-tenente R2, Sérgio Marcos Bittencourt, presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro do Estado de Minas Gerais, a ORMG. Obrigado. Convido o senhor Braulio Pereira da Silva, presidente da Associação Mineira dos Atiradores e Veteranos do Brasil, da subsede de Conselheiro Lafayette. Convido o senhor Agenor Luiz de Souza Filho, presidente da Associação Mineira dos Atiradores e Veteranos do Brasil, da subsede de Governador Valadares. Muito obrigado pela presença. Convido o senhor Carlos José Ferreira Lopes, presidente da Associação Mineira dos Atiradores e Veteranos do Brasil, subsede Passos. Convido o senhor Evandro Marota Guimarães, presidente da Associação Mineira dos Atiradores e Veteranos, subsede Viçosa. E, por fim, meu prezado amigo Dalton Neves Duarte, presidente da Associação
Mineira dos Atiradores e Veteranos do Brasil, subsede Visconde do Rio Branco. Solicito a todos para que, em posição de respeito, vamos escutar o hino nacional. Gostaria de registrar a presença também do Coronel Signorini, assessor parlamentar da 4ª Região Militar. Muito obrigado pela presença, já estivemos juntos aqui hoje pela manhã. E antes de iniciar a minha fala propriamente dita, eu gostaria, primeiro, de comunicar à assistência que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, para todo o Estado de Minas Gerais e também nas redes sociais. Estamos ao vivo pela importância desse evento. E vamos iniciar passando um vídeo institucional do Dia do Exército. Pedir à assessoria que possa passar o vídeo institucional do Exército Brasileiro. Por favor. O Exército tem como missão defender a pátria e, quando convocado, participar de operações de garantia da lei e da ordem. Este é o Exército Brasileiro de hoje.
Somos mais de 200 mil homens e mulheres trabalhando juntos, irmãos de farda, garantindo os poderes constitucionais, a soberania e a liberdade da nossa nação. Para isso, estamos divididos em 8 comandos militares de área dentro deste imenso Brasil. Respeitamos as diferenças culturais e geográficas de cada região e sabemos que somos parte de um todo e, assim, damos a vida por esta terra. Sabemos que não há nação sem história, não há país sem raízes. Por isso, valorizamos cada página do nosso passado e lembramos dos sacrifícios dos nossos heróis para manter este gigante chamado Brasil. Assim, olhamos para o futuro, mas sem deixar esquecida a origem da nossa força, uma união de raças e credos. Assim nasceu, em 1648, o Exército Brasileiro. A partir daí, para manter este gigante, foram necessárias muitas campanhas de pacificação lideradas por aquele que é hoje o patrono da força, o Duque de Caxias. No cenário mundial, o Exército Brasileiro segue conquistando o respeito de organizações e instituições internacionais. Basta lembrar o trabalho dos militares brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Agora, no século XXI, o nosso exército prepara-se para atender às necessidades de pronto emprego dos novos e constantes desafios. Enquanto seus programas estratégicos mostram o comprometimento com o país, o comprometimento com o amanhã. Mas é através das sólidas e das tradicionais instituições de ensino que a Força Terrestre segue investindo no que é a sua essência. O soldado. Exército que colabora para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, buscando equipamentos modernos em defesa da nação. Este é o meu, é o seu, é o nosso Exército Brasileiro. Homens e mulheres trabalhando em defesa do Brasil. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu passo a tecer as minhas considerações e eu vou solicitar licença aqui à mesa para poder falar lá do púlpito. Prezado Coronel Maicon, representando nessa ocasião o nosso comandante da 4ª Região Militar, João Valença, muito obrigado mais uma vez pela presença e de todos os militares nessa representação da nossa 4ª Região Militar. A presença dos companheiros fardados marca e simboliza com muita força a reunião dessa comissão. Meu amigo Marcos Renault, muito obrigado, sempre presente, representando os nossos verdadeiros heróis, os nossos febianos, os nossos pracinhas, muito obrigado pela presença. Tenente Bittencourt, mais uma vez aqui presente, representando os nossos oficiais R2. Sua presença sempre será muito importante e abraço a todos os oficiais R2 que a ORE tão bem representa. Prezado Braulio, lá de Lafayette, representando os nossos atiradores,
Sua presença é muito importante. Mando um abraço para todos os nossos eternos atiradores de Lafayette, da mesma forma a Genor, que veio tão longe, lá de Governador Valadares. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela recepção que tive quando visitei lá o tiro de guerra de Governador Valadares, um dos nossos maiores tiros de guerra, formando 200 atiradores por ano, junto com o tiro de guerra de Poços de Caldas. Carlos, lá de Passos, muito obrigado pela presença. Também conheci o tiro de guerra de Passos, um belo tiro de guerra. Vandim, meu amigo Evandro de Viçosa, do nosso 04027, tiro de guerra, que eu tenho a oportunidade de estar muito presente, e também parabéns pela sua presença na condução da AMAV em todo o Estado. Prezado amigo Daltinho, do nosso mais jovem tiro de guerra, o nosso reativado tiro de guerra de Visconde do Rio Branco. Mais justa homenagem não teria do que você estivesse aqui, não só representando a todos os eternos atiradores de Visconde do Rio Branco, mas principalmente você, que foi uma liderança para que nós pudéssemos reativar e devolver para a juventude de Minas Gerais o tiro de guerra de Visconde do Rio Branco, assim como fizemos com o tiro de guerra de Oliveira. Quando, antes de iniciar essa reunião, a TV Assembleia me fez a primeira pergunta: por que na Comissão de Esportes? Eu falei, não, essa comissão chama Comissão de Esportes, Lazer e Juventude. Desde que cheguei nessa casa, trago para dentro dessa comissão as pautas relacionadas às Forças Armadas, porque talvez aqueles que não conheçam e não tenham a percepção da importância das Forças Armadas nos enxerguem somente como segurança pública. Mas nós somos muito mais do que isso. E acredito que, especialmente, esses veteranos que retornam para a nossa sociedade têm um papel muito importante de permanecer com esses valores que vocês cultuaram na sua juventude, cultuando isso e levando esses exemplos para a nossa sociedade. Às vezes, nós só reparamos a importância desses valores quando nós deixamos a farda e, envergando a nossa farda e a nossa roupa civil, a nossa roupa de paisanos, é que nós iremos valorizar o que especialmente os mais jovens que estão aqui hoje fardados, aqueles de carreira e aqueles que prestam seu serviço militar, seja como oficiais, sejam como sargentos, como cabos, como soldados, não têm a percepção exata daquilo que nós cultuamos no dia a dia dentro dos nossos quartéis. Eu falo, talvez, com uma propriedade particular, por ter tido a honra, como eu já disse, de ter servido durante 23 anos na nossa gloriosa Academia Militar das Agulhas Negras, que é a mãe, que é a guardiã de todos os valores militares. Na Academia Militar, dali saem a doutrina e a formação dos instrutores e comandantes dos nossos estabelecimentos de ensino, dos nossos pelotões, das nossas companhias. Então, eu sei o quanto foi importante para mim beber daquela água, beber da fonte desses valores inegociáveis. Inegociáveis não só como militares, mas particularmente como cidadão brasileiro. E nada mais óbvio do que escolhêssemos essa data simbólica, o 19 de abril, que simboliza a primeira Batalha de Guararapes, lá em 1648, em Pernambuco, e ontem completou 375 anos desse exército que já nasceu com essa característica que nós identificamos aqui entre nós. Um exército que não tem distinção de raça, um exército que uniu o branco, que uniu o negro, que uniu o índio, pela primeira vez para expulsar o invasor holandês. E carrega como essa primeira missão a manutenção da nossa soberania. Ali, naquela Batalha de Guararapes, registrada na nossa história, nós temos a convicção desse sentimento que une a todos nós, civis
e militares. E nós sabemos que nós, militares, temos um cuidado e somos também, assim como a Academia Militar é a guardiã dos valores dentro do Exército Brasileiro, nós, militares, somos os guardiões desses valores na nossa sociedade. Esse dia deveria e deverá ter no futuro também uma visibilidade maior na nossa sociedade. O que eu pretendo fazer, e sempre que tenho essa oportunidade faço, isso dentro da Casa do Povo de Minas Gerais. Tenho a certeza que muitos de vocês estão frequentando esse espaço pela primeira vez. E confesso aqui que eu, quando cheguei aqui, eleito deputado estadual em 2019, também não tinha o hábito, não conhecia, não sabia exatamente a importância dessa Casa Legislativa. Nós, principalmente nós militares, ficamos afastados, e deve ser assim, afastados da política partidária, afastados de uma politicagem do dia a dia. Mas nós não podemos abdicar de, como cidadãos, desenvolver essa cidadania e enxergar qual o papel do Poder Legislativo, qual o papel dessa casa, qual o papel de um deputado estadual representante de uma determinada parcela da sociedade. Como eu disse aqui, e o meu amigo Marcos Renault sabe muito bem disso, nós não temos essa cultura. Como eu disse aqui, nós, militares das Forças Armadas, nunca tivemos um representante aqui na Assembleia Legislativa. E por que essa representação é importante? Não só para cooperar na fiscalização das ações do Executivo, não só para legislar, mas para fazer isso que estamos fazendo aqui agora, dando visibilidade para uma instituição tão importante e que atua de forma anônima, como deve ser. Mas é muito importante que a sociedade perceba e conheça a importância que nós temos na formação da nossa nacionalidade. Em Minas Gerais, hoje pela manhã, o general Valença esteve aqui, reunido com o presidente da Assembleia, e falou, né? Nós temos hoje mais de 3.000 atiradores sendo formados no estado de Minas Gerais. Temos mais de 2.000 soldados sendo formados no estado de Minas Gerais. Isso significa o quê? Significa, Bittencourt, 5.000 jovens mineiros sendo formados nessa escola de cidadania e de civismo, que são os nossos quartéis, que são os nossos tiros de guerra. Portanto, eu tenho esse compromisso diário aqui, é diário, seja no plenário, falando ontem no Dia do Exército, seja no Dia das Armas, dos quadros, dos serviços, para dar a importância que nós merecemos. Porque só percebendo a nossa importância que nós teremos as nossas conquistas e o nosso respeito dentro da sociedade. A política, tudo acontece através da política. Tudo é conquistado através da boa política. Tudo é conquistado através da representatividade. E é isso que eu tenho muito orgulho de poder, com uma ação tão simples como essa, de uma entrega de voto de congratulações, que iremos fazer aqui, depois da minha fala, marcar de forma eterna nessa Assembleia Legislativa, pois estamos sendo transmitidos ao vivo para todo o estado de Minas Gerais, porque isso aqui fica registrado nos anais dessa Casa Legislativa. Todas as nossas reuniões são registradas em notas taquigráficas. Isso é fazer valer a representação. E o nosso Exército Brasileiro, depois que vimos esse vídeo tão bem feito, nós nem precisamos, para uma plateia tão selecionada, relembrar todos os passos da importância da participação do Exército Brasileiro ao longo da nossa história. Várias homenagens nós já fizemos aqui, no dia 25 de agosto de 2019, nós fizemos aqui uma sessão especial histórica, em que nós colocamos no plenário principal dessa casa mais de 600 cidadãos mineiros fardados, do Exército, da Marinha do Brasil, da Força Aérea, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Nós, militares, fardados,
temos que ter voz na nossa sociedade. Voz porque dentro da farda que cada um está vestindo tem, em primeiro lugar, um cidadão. Tem uma mãe de família, tem um pai de família, tem um cidadão mineiro que usa o serviço público, que usa o transporte urbano, que usa o sistema de saúde, o sistema de educação, a segurança pública. Então, nós temos que estar integrados, e eu coloco sempre o meu mandato à disposição, não só das nossas unidades militares, institucionalmente, mas também de cada militar que precise de qualquer pauta que envolva o serviço público, especialmente do Estado de Minas Gerais. Coloco o meu gabinete à disposição, e nós, quando procuramos o gabinete de um deputado, nós não estamos fazendo política, nós estamos fazendo um ato de cidadania como cidadãos que precisa de algum serviço, e toda a população recorre a essa casa. E nós, militares, não podemos abdicar desse nosso direito de saber que aqui dentro existe alguém disposto a cooperar e a trabalhar e a servir a cada um de vocês. Eu sempre falo que durante 30 anos eu servi ao Brasil dentro do Exército Brasileiro. E hoje eu tenho a honra de servir ao povo do meu Estado. Hoje tirei a farda, hoje de terno, a vestimenta regimental aqui dos deputados, e não tenho nenhuma dúvida de afirmar para vocês que nós já conseguimos trazer algumas modificações. Aqui, como eu disse, o Daltinho aqui é um representante vivo lá de Visconde do Rio Branco. No nosso primeiro mandato, nós trabalhamos para a reativação do tiro de guerra de Visconde do Rio Branco e do tiro de guerra de Oliveira. Nós tivemos a oportunidade, hoje retratei isso ao comandante da 4ª Região Militar, de destinar recursos financeiros, emendas parlamentares, para os nossos 39 tiros de guerra. Em Minas Gerais, nós temos 39 tiros de guerra, 35 são subordinados à 4ª Região Militar, e 4 tiros de guerra do Triângulo Mineiro, de Uberaba, Conceição das Alagoas, Frutal e Ituiutaba, são subordinados à 11ª RM, lá em Brasília. Então, todos esses tiros de guerra já receberam recursos do Estado para poder, de alguma forma, melhorar a vida do nosso atirador, dar mais dignidade para o instrutor que está lá na ponta da linha, porque, o que eu sempre digo, os nossos representantes aqui dos tiros de guerra, e o coronel Signorini, na plateia, sabe muito bem disso, apesar dos tiros de guerra ser um convênio do Exército com a Prefeitura, em que a Prefeitura é a responsável pela manutenção das instalações e pelo custeio, a imagem é a imagem do Exército Brasileiro. A imagem das instalações, da pintura, da manutenção, do fardamento, das cadeiras da sala de instrução, elas refletem a imagem do Exército Brasileiro. Então, quando nós destinamos esses recursos, é com o objetivo não só de ajudar, mas de fortalecer a imagem do Exército, na qualidade das nossas instalações, na importância que nós damos para a formação dos nossos recursos humanos. Eu quero novamente dizer da minha alegria de estar aqui nesse momento. Eles irão se repetir. Eu, quando vejo vocês aqui, eu falo que sempre que eu era escalado para uma representação, como vocês estão aqui hoje, eu gostava de ir para essas representações, saindo de lá um pouco mais rico do que quando cheguei nas representações, que nem sempre a gente escolhe. Nessa quinta-feira à tarde, véspera de feriado, eu gostaria que vocês saíssem daqui revigorados, com o espírito do soldado de Caxias. Todos nós somos soldados. Aqui, às vezes, eu falo no plenário que eu sou um soldado, as pessoas perguntam, mas você não é coronel? Eu falo, não, todos nós somos soldados. Todos nós somos soldados de Caxias, cada um ocupando um posto ou uma graduação que faz dessa instituição, baseada na hierarquia e disciplina, essa instituição que transcende os tempos. Nesses 375 anos, hoje nós estamos aqui construindo história, mas sabemos que nos próximos 375 anos, outros estarão aqui no nosso lugar. E cabe a nós, como representantes do nosso tempo, fazermos o melhor que pudermos,
cada um na sua função. E hoje, a minha função é de deputado estadual de Minas Gerais. E assim eu sou o melhor deputado estadual que eu conseguir ser. No dia a dia que eu aprendi dentro do Exército Brasileiro que não existe limite para os nossos sonhos e que a missão dada será sempre a missão cumprida. Eu encerro essas minhas palavras com um lema, que é o lema do meu mandato. Vamos juntos. Nada resiste ao trabalho. A cada um de vocês, um forte abraço e a minha melhor continência. Muito obrigado. Neste momento, a presidência passará a fazer a entrega dos diplomas. Ao ser chamado, o convidado deve dirigir-se até a frente da mesa para receber o seu diploma. Eu vou fazer de uma forma bastante informal. Eu vou me posicionar aqui à frente da mesa, vou chamar um por um, recebe o diploma, retorna para a mesa e, ao final, nós faremos uma foto aqui na mesa, ok? Eu estou fazendo o papel aqui de S3, né, de E3 e também de comandante. Vamos lá. Primeiro, o coronel Maico, por favor, representando nosso general Valença. Meu amigo Marcos Renault, mais um voto de congratulações pelo belíssimo trabalho lá na nossa associação. De intendência, Tenente Bittencourt. Braulio Lafayette.
meu amigo Agenor, governador Valadares. Posicionar também, tem várias redes, você vai posicionar de 3 em 3, mas aí eu acho que quando tem muito, aqui é tranquilo. Já teve uma vez que a gente teve muito posicionar. Carlos de Passos. Evandro de Viçosa. Por fim, nosso amigo Daltinho, Visconde do Rio Branco, o mais moderno tiro de guerra da nossa 4ª Região Militar. Antes de passar a palavra aqui para alguns dos nossos homenageados que vão falar em nome deles, o Tenente Bittencourt e o senhor Marcos Renault, gostaria de destacar a presença aqui do Ítalo, lá de Viçosa, nosso atirador, também um amigo lá de Lafayette, Márcio. Muito obrigado pela presença, eternos atiradores. Vamos cultuar esses valores junto aos nossos jovens. A presidência convida o primeiro-tenente Bittencourt a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente, meus agradecimentos, deputado Coronel Henrique, por essa audiência, pela importância da gente ter momentos como esse, no qual a população do Estado de Minas Gerais ela tem maior conhecimento, a oportunidade de ter, com relação às nossas Forças Armadas. Em nome dos integrantes da Associação dos Oficiais da Reserva, situado aqui em Belo Horizonte, também falo em nome das outras associações do interior, que pediram que eu também fosse porta-voz deles, no sentido de agradecer por essa iniciativa. Sem me alongar, eu gostaria de, dentro daquilo que o senhor falou, sobre a questão do tema dessa comissão,
a pertinência da questão da juventude. Muitos de nós, hoje, já não tão jovem, né? Jovem, espero sempre me considerar sendo um jovem, mas é justamente aquilo que o senhor falou, da importância naquilo que representa na vida de cada cidadão. O Exército, ele deveria ser, como diz sempre o coronel Messer, o atual comandante do CPOR, deveria ser um direito de todo brasileiro, e não um dever. Por que isso? Porque a transformação que a gente vê, que nós passamos, e aí eu falo agora como um pai de um militar, um jovem de 18 anos, ou seja, de acordo com o tema aqui da juventude, que está prestando o seu serviço militar no CPOR, aquela transformação que o Exército faz na vida dessas pessoas. E são valores que eu destaco, por exemplo, o Exército nos ensina a conviver com as diferenças. Então, independentemente de raça, independentemente de gênio, todo mundo aprende que ninguém é melhor do que ninguém, que um depende do outro. E esse valor é um dos valores importantes, é um dos valores hoje que, muitas vezes, a juventude vive alheio a tudo isso e, muitas vezes, não compreende bem esse valor que é passado pelas Forças Armadas. Uma outra questão também que eu destaco na questão da juventude, que o Exército nos ensina, nesse mundo que os jovens estão cada vez mais conectados com a internet, com esses meios tecnológicos, afastando-se do mundo mais real, do mundo mais próximo. Como eu disse aqui, um exemplo do meu filho, por exemplo, uma das coisas que ele destacou, eu vejo a convivência dele socialmente, aquele jovem que, por mais que ele saísse, que era aquele grupo que muitas vezes estava lá no quarto, no computador, fazendo alguma coisa, o Exército propicia isso. Então, é justamente aquilo que a gente aprende na juventude que nós vamos levar por o resto da nossa vida e farão de nós homens e mulheres melhores. Então, como eu disse no início, se todos os jovens tivessem essa oportunidade, com certeza nós teríamos um país melhor, de cidadãos melhores, porque essas diferenças todas o Exército nos ensina no momento mais importante da nossa vida, que é naquele momento que nós ainda não estamos com a nossa personalidade toda formatada e o Exército vem e dá esse arremate final. Então, Coronel Henrique, eu agradeço mais uma vez e eu vejo importante essa iniciativa do senhor, não só nessa comissão, como eu já vi também em toda a comissão que o senhor participa, o senhor consegue fazer o link daquele tema da pertinência com o nosso Exército Brasileiro. Então, muito obrigado em nome da nossa associação, em nome de todos os oficiais R2 do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Passo a palavra agora também para fazer o seu depoimento ao meu amigo Marcos Renault, que antes que ele faça uso da palavra, quem não conhece, Marcos Renault, ele certamente é o maior reservista veterano que cultua os nossos valores do Exército Brasileiro sem nunca ter vestido uma farda. Então, Marcos Renault, para mim, ele é a demonstração de que ser patriota, cultuar valores, não é privilégio da sociedade fardada. Nós temos que nos espelhar nos exemplos do senhor Marcos Renault para que ele difunda e que ele seja um exemplo para todos aqueles que, apesar de nunca terem servido as Forças Armadas, ele presta um serviço de valorização da história e da nossa memória inestimável. Saiba, Marcos Renault, que todos os votos de congratulações para a sua ação junto à associação sempre serão muito pouco diante do muito que você faz. Você tem a palavra. Alô?
Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer as gentis palavras do deputado Coronel Henrique e parabenizá-lo pela sua ação aqui nessa Casa Legislativa, como deputado que é, e, principalmente, por sempre lembrar da nossa história, valorizar, difundir a nossa história, nossos valores e a cultura do Brasil. Como ele disse, eu nunca servi o Exército, infelizmente. Quando eu me alistei, em 1970 e poucos, eu entrei no excesso contingente. E, quando isso aconteceu, eu procurei o coronel, que era o comandante do alistamento, e falei, coronel, eu quero servir, eu quero tentar ir ao CPR, fazer o CPOR. Ele falou, não, saiu, está saído. Aí, eu, menino que era e tudo, peguei, enfiei o rabo entre as pernas e fui embora. E não servi, mas, assim, me apaixonei pela história da atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com ênfase da Força Expedicionária Brasileira. E, quando eu vejo aqui, como a gente viu, o coronel Nestor, que é o veterano que aparece nesse vídeo institucional do Exército, ele hoje, com 105 anos, um veterano, um herói veterano, um pequeno homem, mas um gigante de um herói. Ele foi um herói de diversas fases da guerra, mas ele se sobressaiu na batalha pela cidade de Montese, que nós comemoramos agora, dia 14, a sua libertação. Naquela oportunidade, ele servia num pelotão que era comandado pelo tenente Ari Howen. O tenente Ari Howen tomou um tiro na têmpora e tombou. Então, o nosso querido, hoje, coronel Nestor, à época ele era um terceiro sargento, ele assumiu o comando daquela guarnição que estava com ele, e, enquanto isso acontecia, enquanto ele desenvolvia o seu trabalho, ele recebeu um telefonema diretamente do general Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária, e o comissionou ao posto de segundo-tenente. Depois disso, ele seguiu a carreira, quando voltou para o Brasil, ele seguiu a sua carreira militar, foi paraquedista e galgou o posto de tenente-coronel, que, até hoje, ele está aí, vivo, um herói, um exemplo para nós todos, para a juventude brasileira. Então, a gente lembrar dessas pessoas, e eu estar aqui, recebendo essa homenagem, essa justa homenagem para todos eles, me enche de alegria e de orgulho. Apesar de, como eu disse, nem idade eu tenho 60 e poucos anos, e essas pessoas que serviram na Segunda Guerra Mundial estão na casa de 100 anos de idade, mas não podem ser esquecidas. Eles foram lá, lutaram pela paz, pela liberdade, pela democracia. Se hoje nós temos condição de escolher com quem a gente quer casar, de falar o idioma português, a língua portuguesa, de escolher a profissão que a gente quer, é porque alguém fez isso. E foram esses homens. Daí o porquê da importância dessa lembrança. E eu, mais uma vez, te agradeço, Henrique, por você estar fazendo essa nossa audiência aqui hoje, lembrando a atuação desses e muitos outros homens. Foram 25.334 brasileiros que saíram daqui para lutar na Itália. Dentro desse contingente, 73 eram mulheres, bravas enfermeiras, que atuaram de uma maneira extremamente eficiente a favor dos nossos soldados e dos aliados. Então, fica mais uma vez consignado aqui o meu agradecimento em nome de todos esses homens, os que já se foram e os que ainda estão aí. Obrigado, Henrique. Estamos caminhando para o final da audiência. Eu gostaria de solicitar que a minha equipe aqui, os meus assessores estão lá atrás, Gilmar, Bruna, a Carolina, a Annalise, viesse aqui à frente. Renata também, por favor. Por favor. Alisson também, por favor.
Eu gostaria de solicitar à plateia uma salva de palmas para a minha equipe, mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre o que significa equipe para mim, né? Nós, no Exército, aprendemos que a gente não faz nada sozinho. O Bittencourt disse isso muito, né, desses valores, né, que a juventude, quando pisa no quartel, ali não tem diferença de classe social, não tem diferença de cor. Ali todo mundo faz parte de um mesmo grupamento, com um mesmo objetivo comum, e as dificuldades, elas servem justamente para nos unir. Então, essa solenidade, apesar de simples, envolve todo um planejamento, desde a confecção dos diplomas, desde o preparo, da filmagem, do convite, e nada disso seria capaz se nós não tivéssemos também aqui uma equipe que é selecionada por mim, né? Às vezes as pessoas, é interessante que sabem, eu falo isso até como uma questão didática, né? O deputado, quando ele chega, ele tem o seu gabinete, ele monta o seu gabinete de acordo com a sua vontade e com os seus critérios. E eu observo, sabe, Coronel Michael, que na política, normalmente as pessoas, quando são eleitas, elas já chegam na Assembleia e na política cheia de compromissos, e elas, às vezes, não podem escolher o seu gabinete, porque elas têm que atender diversos interesses, porque ele se comprometeu com uma pessoa, que indica alguém, que indica outra. E a minha equipe, pela característica de como eu cheguei aqui dentro, sem nenhum histórico político anterior, eu tenho a alegria de dizer que a minha equipe é escolhida por mim pela competência, pela capacidade, pela afinidade com a tarefa e com o perfil do trabalho que eu exerço. Então, eu gostaria de pedir a vocês todos uma salva de palmas para a minha equipe. Podem retornar, por favor. Eu indago aos integrantes da mesa que, se alguém deseja fazer uso da palavra, que aqui, como é um ambiente democrático, faz parte do nosso rito, franquear a palavra, inclusive, para a plateia, a gente mantém esse rito. E antes de encerrar, eu gostaria que vocês saíssem daqui com uma mensagem, né? Uma mensagem que o Exército ele é muito maior que todos nós. O Exército é uma instituição que deve ser preservada. A cada um de nós cabe preservar o Exército brasileiro com suas palavras, com suas ações e com os seus gestos. Nós, da ativa e da reserva, como eu já disse aqui, somos os principais guardiões da nossa história. Nós ocupamos um pequeno pedaço na história. A história passa e tudo fará parte dos livros de história. O que hoje nós sabemos de Guararapes, né, Coronel Maica, é porque está escrito num livro de história. As pessoas escrevem a história e a nós cabe fazer a história e fazer justamente respeitando a história do nosso Exército, respeitando a história daqueles que nos antecederam e termos a responsabilidade de passar o bastão, de passar a bandeira e entregar para aqueles que vierem depois de nós essa mesma instituição forte, coesa, disciplinada e que não serão momentos de turbulência que irão quebrar ou fragilizar a nossa imagem. Nós somos um só. Eu, lá no Hospital Veterinário da Academia Militar das Agulhas Negras, tinha um espelho lá no saguão em que nós colocamos lá uma frase, sabe, Marcos Renaud? E a frase dizia o seguinte: o espelho reflete a sua imagem e você reflete a imagem do Exército Brasileiro. Muito obrigado
por manterem viva essa imagem do Exército Brasileiro, de um Exército coeso, disciplinado, em que vocês, especialmente essa representação fardada, Coronel Ciorini, agradeça ao João Valença, que vocês abrilhantaram muito essa audiência da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da nossa Assembleia Legislativa, a Casa do Povo de Minas Gerais. Retornem, tenham todos um bom feriado, um bom final de semana. A Casa do Povo está aberta para todos vocês. Aos homenageados, levem lá para cada um, para a sua cidade, para os integrantes das nossas associações, dos nossos oficiais R2, dos nossos atiradores, dos nossos veteranos e familiares, o nosso forte abraço. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Convido a todos para que venham aqui na frente para que a gente possa fazer uma foto de todos aqui que estão presentes, posicionados aqui à frente. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde.